Olá, você que está afim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso canal. E hoje é um replay, é um remake das meninas do Maio Furtacor. Estamos aqui com a Juliane de Bala Carrico, com a Sueli Galvão e com a Annelise Moya. Então vamos apresentar essa galera para vocês. Tudo bem aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem. A Annelise, a Sueli. Vamos lá, então. A gente fez o currículo delas aqui. A gente vai levar mais ou menos uns 2 podcasts para ler todos os currículos, porque é um pouquinho longo. Faltou coisa, hein? E faltou coisa. Mas vamos lá, né? Então, a Juliane, né, de Bala Carrico, ela é doula e educadora perinatal, massoterapeuta, representante da campanha Maio Furtacor, tecnóloga em fabricação mecânica de formação. Atuou durante 7 anos na indústria e teve sua vida transformada após a maternidade. Ali nasceu uma mãe, uma doula, e ela vivencia na pele a falta que faz um tratamento preventivo de saúde mental. Atua como doula desde 2021 e sua principal luta é pelo fim da violência obstétrica, que também é um agravante nas questões psíquicas. Diariamente traz conteúdos nas suas redes sociais sobre maternidade, rotina, gestação, doular e saúde mental materna. Então, quem quiser acompanhar a Ju, né? A Ju pode ali @a.doula.ju, tracinho embaixo, Carrico. Né? Esse aqui acho que é Instagram? Isso? Sim, é. Isso. Também no @doulas.grossa do Instagram e arroba onda, vamos arrombar também. Vamos arrombar tudo aqui nesse lugar. @onda Furtacor Ponta Grossa, também para quem quiser ver os conteúdos aí do Maio Furtacor. Tá junto com a gente também aqui a Sueli, né? A gente conhece faz pouco tempo, né? Muito tempo. De outros carnavais. Esses dias, né? Tá bom. Sueli Galvão Jansen. A gente estava em dúvida aqui, eu acho que é Jansen, ela acha que é Jansen, acho que é um S, 2S, não sei, mas vamos lá. Jansen, ela tem graduação em Geografia pela UEPG e Pedagogia pela Secal. Também tem pós-graduação em Arte e Terapia e Psicologia Transpessoal. Representante também da campanha Maio Furtacor em Ponta Grossa e mãe da Clara Arthur. Muito bem. Tudo bem, Isso? Tudo bem. Maravilha. Que bom estar aqui com você. Joia. Estamos também aqui com a Annelise Moya Teixeira. A Annelise realmente não faz muito tempo que eu conheço ela. Essa é verdade. É recente. Mas tá lá, ela é assistente social formada pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Trabalhou durante 9 anos com acolhimento institucional na área da infância e juventude e serviços de convivência. Na área de educação não formal também trabalhou com formação de educadores sociais. E ela é iogoterapeuta. E a gente vai conversar bastante um pouco sobre isso também, né? Como é que a yoga terapeuta tem a ver aí com saúde mental materna, com a campanha e tudo mais. E mãe do Murilo. Mãe do Murilo, claro. Né? Mãe Como é do que pode Murilo. esquecer isso? Né? Maravilha. Então, vamos conversar com a Ju, que a Ju, das 3, é a única que teve aqui, há um ano atrás, né? Para a gente falar da primeira campanha Maio Furtacor. E por quê? Queria que você explicasse por que a gente está falando da campanha Maio Furtacor em julho. Dessa vez foi mais longe, né? Até ano passado a gente a gente conversou dia 9 de junho. Hoje eu estava, né, revendo as nossas conversas. E uma frase que eu uso bastante é que maio acabou, mas a luta pela saúde mental materna não, né? E o maior objetivo da campanha Maio Furtacor é que ela não precisa existir. Né, que a gente já tenha debatido tanto esse tema e que ele não seja romantizado e que não seja mais necessário, talvez utópico até isso, debater sobre a saúde mental materna. Mas a importância de, por mais que a gente tenha um mês de sensibilização do tema, né, um mês onde acontece a maior parte das ações do Maio Furtacor, essa aqui não deixa de ser uma ação, né, a gente poder sensibilizar a população pela causa da saúde mental materna. Então, que a gente consiga, né, o máximo de espaço possível ser ocupado levando essa temática para que surjam outras pessoas interessadas também, né, em levar a pauta adiante, onde a gente possa ter coleta de dados, onde a gente possa, né, a partir dessa coleta de dados, solicitar do poder público, né, esse recorte dentro de todos os serviços, né, de saúde voltada para a maternidade. Você tocou num ponto interessante aí, que até a gente falou isso sobre na audiência pública, né, que teve sobre
saúde mental materna, a saúde mental já é um filigrama ali dentro da saúde geral, né? E a saúde mental materna é uma especificidade dentro da saúde mental, né? E ainda não existem aqui em Ponta Grossa, assim, verbas específicas para isso. Como é que está essa luta de vocês para tentar conseguir colocar no orçamento da prefeitura, do estado, enfim, coisas mais específicas voltadas para a saúde materna? Então, ano passado, a gente conseguiu, né, através do mandato do coletivo, uma emenda impositiva no valor de R$30 mil para a campanha desse ano. Esse valor ele foi muito benéfico para a campanha, porque a gente atingiu um público esse ano que ano passado a gente não tinha conseguido. Bem, né, 2023 foi o primeiro ano de Maio Furtacor aqui em Ponta Grossa. Esse ano, através dessa emenda, a gente conseguiu treinamento para as agentes comunitárias de saúde, falando que era o Maio Furtacor, da própria gestão, né, da atenção primária da cidade, participando desse treinamento. A marcha teve um público, né, vindo da prefeitura. Então, a Marcha Maio Furtacor desse ano, que é o ápice da campanha, de visibilidade mesmo para o tema, veio a partir desse contato. Material para a campanha também, né? Então, camisetas, como que é o nome, gente? Folders, esqueci o nome. Banners que foram para as UBSs, né? Tudo isso através dessa emenda. E é uma coisa que nós, como representantes, precisamos ir atrás durante a campanha, patrocínio. Então, ter recebido essa verba meio que tirou o peso da gente de correr atrás de mais patrocínio, né? Para o ano que vem, por enquanto, a gente não tem, né, alguma verba destinada para o Maio Furtacor, mas também através de outra emenda positiva, vindo de um deputado federal, esqueci o nome do deputado agora, desculpa, Zeca Dirceu. Né, que através da Ana Júlia, através do Marlon aqui em Ponta Grossa, veio uma verba para capacitações voltadas para a saúde mental de forma geral. E aí eu consegui participar dessa reunião junto com a prefeita e solicitei que fosse, né, acrescido a esse projeto um recorte para a saúde mental materna. Ainda não foi, né, discutido como vai ser feito essas capacitações em nada. A gente tem algumas sugestões, mas a gente ainda não conseguiu ir adiante disso. A Anelise também está junto, acho que você, inclusive, está na discussão junto com o Conselho de Saúde também aqui em Ponta Grossa. Você tinha falado alguma coisa durante a audiência. Como é que está, Anelise? Me conta para a gente. Não, eu ainda não participo, mas é uma das nossas agendas estarmos ocupando os espaços dos conselhos, seja da mulher, da saúde. Na mulher você está, né, Ju? Eu estou como doula, né? Pela coletiva de doulas Ponta Grossa, mas acaba abordando, né, dentro do conselho a temática do Maio Furtacor. É uma questão interessante essa que você trouxe de como colocar na agenda, né, pública. E esse movimento do ano passado para cá, né, que possibilitou essa parceria com o município e colocar a campanha Maio Furtacor dentro da agenda das ações de saúde, da atenção primária, foi uma das vitórias que a gente teve dentro da campanha. Então, fazer com que a campanha chegasse nos territórios por meio das ações, né, das UBSs. Então, as agentes comunitárias de saúde levaram a campanha. E o movimento, né, de continuar fazendo esse processo de sensibilização da campanha é justamente para que, com o levantamento de dados, como a Gil trouxe, e com o refinamento do olhar, né, você até trouxe isso, de fato, a saúde mental já é, dentro da política pública, uma área negligenciada. E aí, quando a gente fala de saúde mental com recorte materno, então, nós ainda não temos dados. Então, para entrar na agenda, né, das políticas públicas, a intenção é levantar essa sensibilização, essa mobilização, os dados e estudos para evidenciar a necessidade de uma política pública específica. Porque se você não tem assim, estatísticas, fica difícil até de você direcionar recursos, né? Exato. Então. Sim. Exato. As pesquisas, a campanha, ela já tem parcerias com institutos internacionais, institutos de pesquisa da França, por exemplo, que já trazem dados de pesquisas feitas, inclusive, no Brasil, com números assim, do quanto custa um tratamento de saúde mental, né? O quanto ele vai onerar. Então, a perspectiva da prevenção sempre vai ser melhor, porque ele vai onerar muito dentro da política. Então, né, ter um atendimento preventivo, ter ações preventivas, elas sempre vão ser o melhor caminho, né? E hoje, já dentro da saúde de atenção primária no município de Ponta Grossa, a partir, né, dessa sensibilização da campanha, existem ações que vão ser mudadas e melhorar os protocolos de atendimento, para que se identifique de forma
preventiva o potencial ou alguma questão de adoecimento mental materno. Quando a gente fala de saúde mental materna, a gente está tratando assim de uma doença mais específica ou, por exemplo, tem alguma coisa assim, tem um caso que se destaca mais, que assim, estou perguntando justamente em relação à depressão pós-parto, né? É isso que é o foco central e tal, ou é uma série de fatores que acontecem em relação à gestação e tal? É uma série. Eu acho que o que acontece é que, em relação à mãe, essas doenças mentais das quais a gente já debate, elas são intensificadas, né? Então, é por isso que a gente precisa fazer esse recorte bem pontual e gritar isso que é o materno, porque a gente tem muito mais possibilidade de ser afetado por essas doenças. Ontem mesmo estava vendo uma reportagem falando que subiu consideravelmente, por exemplo, o número de mulheres com doenças autoimunes. E a doença autoimune, ela é consequência de estresse. Então, se você for pegar estatisticamente, a mulher tem muito mais doença autoimune. Então, todas essas coisinhas, né, elas são veios ali que vão se ligando em relação a isso. Para a gente, é tudo mais potencializado enquanto mãe, né? E a negligência ela existe muito nesse sentido, porque ela fica... devido à romantização, a mãe não pode sofrer, né? A mãe ela tem que estar sempre alerta, sempre atenta. Então, é o que a sociedade espera da gente. Desculpa. Pode terminar, claro. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, assim, é que toda vez que a gente for falar da campanha, para a gente não pegar só o viés dessa questão de estatística, dessa coisa mais científica, digamos assim, porque, na verdade, a campanha ela surge mesmo didática, que é para que todo mundo volte esse olhar para questões maternas. Então, o que era uma das minhas, né, reivindicações já do ano passado? Era essa questão de descentralizar isso, tirar das universidades, pegar essa... Porque o que a gente nota? Se você entrar numa universidade, obviamente, as mães ali, os professores, já estão, né, se adequando ou se adaptando. Mas acho que a gente tem que pegar muito essa questão do didático, de ir para essa coisa periférica, né? Para que a gente, didaticamente, inclusive, esse negócio das agentes é justamente uma possibilidade, né, de você olhar para essas pessoas que, inclusive, demandam muito mais. Porque hoje, no Brasil, ou acho que em qualquer lugar do mundo, a pessoa que vai buscar tratar saúde mental é elite, é elitizado ainda, né? Então, a gente precisa tirar essa questão de que tratar saúde mental é uma coisa da elite. Então, a minha luta sempre dentro do Maio Furtacor é a gente levar ações para que realmente pessoas que não tenham acesso entendam que elas têm direito. Porque, a partir do momento que eu entendo que eu tenho direito a essa saúde mental, né, inclusive voltada para a mãe, eu consigo fazer alguma coisa, ir lá num posto de saúde, né, numa UBS, e reivindicar isso, e falar, cadê a psicóloga aí? Estou precisando, estou com tal sintoma, né? Cartazes em postinho. Ó, isso aqui está relacionado à saúde mental materna. Esses sintomas aqui, né? Essa estafa, essa exaustão, esse não gostar, às vezes, do filho. Porque é tão tabu, sabe, Ismael, que até 5 anos atrás era muito complicado você falar eu gosto do meu filho, mas odeio a maternidade. A gente era queimada em praça pública. Hoje já é uma coisa que a gente consegue falar em voz alta. Essa questão cultural, acho que é uma coisa assim muito importante dentro dessa luta, né? Porque a gente impregnou no nosso linguajar conceitos sobre romantizados, como você disse, sobre mãe, que prejudicam muito, né? Exatamente. No sentido, tem um coração de mãe, que isso, cabe todo mundo, isso. né? Ou a casa... Mães maternam maridos. O amor. A gente precisa quebrar, inclusive, com isso. O mito do amor Do materno, amor né? materno, O amor mito do amor incondicional. materno. Perfeito. Então, A estrutura, né? Quando a gente estuda como a maternidade foi ao longo dos séculos, né? A gente vai ali no período imperial, onde as mulheres elas não cuidavam, né, das crianças. Quem cuidavam eram as escravas que estavam junto. Aí a gente vem o período ali da Revolução Industrial e tudo mais, e como funcionava, né? A questão de... A Suelen, ela pode falar muito mais sobre isso. Até a gente foi fazer esses tempos... O Maio Furtacor organizou uma ação aqui em Ponta Grossa contra o PL do aborto, né? Isso, que importante falar.
mães falando e apoiando o aborto legal, né? Isso é um absurdo, meu Deus. Como que pode mães que têm crianças, né, têm filhos... Mas é o nosso lugar de fala. É o nosso lugar de fala, né? Exatamente. Então, a gente organizou essa ação contra o BL e a Suelen até achou um artigo muito interessante falando, né, sobre a questão da maternidade, como as mulheres precisaram reproduzir ao longo, né, da história mesmo, para ter mão de obra e tudo mais. Então, e o mito do amor materno é uma coisa recente. A maternidade, da forma que a gente conhece hoje, é outro tipo de maternidade que há anos atrás era completamente diferente, né? E culturas também tratam diferente essas coisas, né? Eu estava bem, quem sabe alguma de vocês tem um conhecimento um pouco melhor sobre isso. Mas eu estava lendo alguma coisa sobre as tribos indígenas no Brasil antes, né, dessa colonização e matança absurda, genocídio indígena que houve no Brasil, de que o sistema de criação de crianças era, tipo, nasceu uma criança, não tem uma mãe e um pai, a tribo Isso. é a Maternário mãe... é coletivo, né? Isso. Uhum. A ideia de que para criar uma criança precisa-se de uma aldeia. Isso. Essa é uma lógica e perspectiva de culturas que trabalham de forma coletiva, que compreendem que todas as ações que geram e sustentam aquela sociedade são feitas de forma coletiva. Então, o modo de sobreviver, o modo de produção daquele território, né, entende que a maternidade ela é de todo mundo, né? E, de alguma forma, dos últimos anos para cá, por exemplo, eu lembro da minha mãe, né? A minha mãe é a segunda filha de 11 filhos, né? Então, eram famílias muito grandes em que, de alguma forma, imagino, né, todo mundo meio que se ajudava ali, né? Ah, nasceu um novo bebê, a irmã mais velha ajuda a cuidar, que a tia também ajuda e mora perto da sogra, mas hoje está muito individualizado, né? Hoje você tem um filho, é você e a sua mulher, ou às vezes só a mulher, né? Eu falo de eu e minha mulher porque, né, eu tenho um filho, pequenininho, 4 anos, então a gente trabalha junto ali, né, com a mãe dele, para a gente cuidar. E, às vezes, a gente está só nós dois. E, às vezes, agora, né, só ela também, às vezes, sozinha. Então, está cada vez mais individual, né? Eu acho que essa reflexão é tão interessante que faz, né, a gente pensar quando você pergunta dos fatores que levam, né, esse adoecimento e quais são as doenças, né? Os fatores que levam, eles estão muito ligados à forma como está organizada a maternidade, a dinâmica que está organizada a sociedade. A divisão de gênero, né, essa questão do que é delegado à mulher, do que é esperado da mulher, né, dentro da sociedade e, consequentemente, dentro da maternidade. Então, esses são fatores. E aí a gente vai entrar, né, no que a Suelen trouxe, né, os recortes sociais, os marcos sociais e esses recortes, né, as interseccionalidades, que vão determinar o quanto essa mulher vai estar mais propensa a desenvolver. Então, marcadores sociais de classe, de gênero, né, que daí já sabemos que é a mulher, mas de raça, né, de outros fatores que vão contribuindo para que esse adoecimento seja mais intensificado, né? Então, quem que procura o tratamento, né, preventivo ou percebe que não está bem? Hoje tem recursos para procurar, ou quem vai entrar numa fila e esperar por muito tempo para ter um atendimento, um possível diagnóstico, né? Então, e acho que quando eu falo desse negócio da gente quebrar a bolha um pouco das estatísticas, é a gente entender que a real mesmo está em casos subnotificados. E aí não adianta a gente pegar e mostrar um dado quantitativo e não entender que muitas mulheres, né, não vão fazer, não vão entrar, não sabem, não conseguem identificar. Então, por isso que a gente precisa sair dessa coisa meio universitária e acadêmica. Lógico que isso é fundamental. É importante, né? Mas eu acho assim, que os erros do Brasil, eles correm muito em cima disso. Da gente achar que a gente precisa dessa necessidade tão grande de mostrar lá estatisticamente, mas esquecer que é um país que não funciona realmente e existem essas subnotificações. Então, quando a gente pensa numa campanha didática, de você entrar, de você adentrar essa parte periférica, é você mesmo ir lá e mostrar para essas pessoas que elas têm esse direito. Porque não adianta a gente só colocar aqui o que é interessante dentro da estatística, mas a gente atingir primeiro essa questão didática mesmo.
Vamos mostrar para essas mulheres, vamos fazer com que elas consigam identificar, né, essas questões que estão por trás. Porque, senão, a gente vai ficar sempre nessa superficialidade. Então, a gente até trouxe aqui para Ponta Grossa essa questão mesmo, né, de debater isso, disso ser além só Por isso que a gente até falou que uma das coisas que a gente quer fazer o ano que vem, né, em termos de campanha, que a gente todo ano diz que vai desistir da campanha, todo ano a gente vai lá, e daí a gente termina a campanha falando, ano que vem vamos fazer isso, né? E que é justamente essa questão da gente conseguir colocar o Maio Furtacor com representantes por modalidades. Então, assim, você tem lá a representante que trabalha a estatística, mas você também tem uma que trabalha questões culturais, sabe? Que vai lá com uma peça, que tem, sabe? Que não chega assim, porque também a gente tem que pensar na seguinte questão. Imagina palestrar para uma mãe que está lá cansada, uma mãe de 5 filhos, que está correndo atrás de uma criança. Ela não vai ter nada daquela palestra. Não faz sentido. Não faz né? sentido. Ouvir falar sobre números. Isso, exatamente. Percentuais. E aí, só que quando a gente pega, por exemplo, né, eu sou arteterapeuta, então eu vou sempre pegar essa questão da arte, que é uma das linguagens que eu acho que a gente atinge todo mundo da mesma forma, né? Às vezes até sem falar. Né? Então, assim, da gente ter essa questão de uma representante então, que vá atrás dessas questões culturais. Vamos levar uma peça, vamos levar um bate-papo, vamos levar um café filosófico para essas mulheres sentarem e para elas identificarem. Então, a gente tem que saber a realidade que a gente está lidando. Então, quando a gente chega aqui no podcast, lógico, a universitária que está nos escutando, ela tem muito mais acesso a isso. Mas eu acho que o principal da gente estar aqui e estar nas mídias e a gente debater é trazer essa questão que é trabalho de formiguinha de boca a boca. Não é uma coisa pautada em elitismo, viu? Esse sintoma aí... né? A gente conversava esses dias no grupo lá de como identificar, né? Quais são os sintomas que a gente começa a perceber, né? Porque é uma linha tênue isso, né? De quando que é o adoecimento e o quanto é normal do puerpério. Porque quando a gente fala da saúde mental materna, a gente tem um recorte temporal, que é o que vem da gestação até quanto tempo, Ju? O emocional pode durar até 1 ano. Até 1 ano. Até 1 ano pós-parto. Então, nós temos esse período, que é o que a gente trouxe, esse período crítico. Nesse período crítico, alguns sintomas podem sinalizar para quem... Porque todos têm contato com uma mãe, né? Seja ela sua mãe, né? Ou seja, você a mãe. Então, você tem contato com a maternidade. E é colocar esse olhar mais afinado sobre os sintomas, sobre aquela pessoa que está próxima a você. Então, quais sintomas que a gente está falando? A gente está falando daquela mulher que tem uma característica de ser extremamente alegre, falante, começar a ser menos... Sempre, né? Tipo, constante. A mulher que não tenha os cuidados com a higiene básica, assim, nunca. No puerpério, ok, a gente ficar um dia sem tomar banho, a gente não conseguir escovar o dente, são coisas normais. Mas aquilo se tornar muito recorrente. Né? Ou o próprio abandono da criança, né? Tipo, realmente não dá atenção para a criança. A gente ouviu várias histórias dentro do treinamento das agentes comunitárias de saúde, a gente ouviu várias histórias das próprias agentes relatando coisas que aconteceram com usuárias do SUS, que elas relatavam e não sabiam se aquilo era normal, se aquilo não era. Então, e o que acontece? Né? Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, a gente não tem nenhum programa preventivo da saúde mental com esse recorte para a maternidade, né? O que a gente tem de saúde mental é o quê? A gente tem um ambulatório central aqui, que eu, por exemplo, eu que sou uma pessoa que tem acesso à informação, né, que estou sempre indo atrás das coisas, luta atrás. Eu só soube que a gente tinha um ambulatório de saúde mental por conta que eu precisei usar. Né? Que daí eu cheguei com uma crise dentro da UBS e me falaram desse ambulatório. Não, minto, na verdade. Eu só soube por conta do Maio Furtacor, eu fui conversar com a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, a gente fez uma reunião com a coordenadora da saúde primária aqui de Ponta Grossa, e aí que ela informou como que funcionava essa questão do... Esqueci a palavra? Não é logística. Do fluxo da saúde mental, né? E daí, realmente, recorte para a saúde mental de forma preventiva. Tratando a questão de saúde mental, não tem. A gente tem pilates para gestante. O que mais que a gente tinha, Anny? Nesse sentido, assim, mais... que são ferramentas, né, que auxiliam as gestantes, mas não necessariamente no foco de saúde de cuidado, mental. né? De saúde mental, né? A gente tem esse ambulatório e a gente tem os CAPs, né? Que aí os CAPs geralmente são grupos, o CAPs, né, adulto, que é onde
essa gestante, essa puérpera poderia pedir ajuda. Não tem atendimentos individuais, né? Eles são em grupos e não são grupos com recorte específico para maternidade. Uma coisa que a gente fala muito é que toda a saúde mental importa, né? Não só a saúde mental materna. Só que por que esse recorte dentro da saúde para a maternidade? Por quê? Porque a gente tem dados comprovando que gestação, parto, puerpério, o próprio aborto, né, são agravantes de questões psíquicas. E aí vem a necessidade da gente ter esse recorte dentro, né, do SUS, dentro do particular. Então, a gente vê recentemente movimentos voltados para isso, muito mais no sentido elitizado da coisa, né? A gente vê sempre o mesmo tipo de pessoa usando né, tendo esse acesso preventivo, como as meninas falaram. Uma coisa que a gente fez através do Maio Furtacor, que já foi a segunda edição esse ano, foram rodas de conversa, não com a temática saúde mental materna, porque às vezes isso assusta. Isso assusta, porque a saúde mental é um tabu. Então, a gente chega com outro nome, né? A gente fez algumas ações na ocupação. Ano passado, a gente conseguiu fazer na CUFA também. Esse ano, por conta de agenda, não bateu. Mas esse ano, repetindo do ano passado, uma oficina de beleza e autocuidado. Então, a gente chama com esse nome e dentro da oficina a gente vai abordando essas temáticas. Então, essa questão, né, de tirar do centro e entrar nas periferias, a gente tem conseguido através de parceiros, né, do Maio Furtacor. Esse ano não tenho certeza se a gente teve alguma representante que conseguiu estar lá. Acho que a Bel, talvez, né? Dentro da ocupação, falando sobre saúde mental materna. Você acabou respondendo uma pergunta que eu estava planejando fazer, que é justamente como que a sociedade tem visto esse movimento, porque, como vocês já falaram, né, há muito essa questão do mito da maternidade, que mãe é assim, mãe é assada e tal. Você, de certa forma, já respondeu, mas se você tivesse mais exemplos, ou de como que vocês têm sido recebidas, seja pelo poder público, seja em comunidades, seja quando vocês falam sobre os problemas da maternidade relacionados à questão psíquica, se ainda tem aquela coisa assim, não... É frescura, não, ou essa aí não, fez alguma coisa com o filho, é maluca, é louca, não sei o quê. Encontra muito essa resistência, assim, essa coisa. Olha, se falam, eu não fiquei sabendo. Eu acho que é mais uma identificação mesmo. O ano passado, quando a gente fez a intervenção urbana lá com frases, né, maternas, foi muito profundo, assim, porque as pessoas se identificavam mesmo com as frases ditas ali, né? Que são, a gente tirou frase, eu e a Eligiane, né, fizemos o texto, frases tiradas mesmo de contexto, inclusive nosso, né? Eu tenho uma filha hoje de quase 20 anos, né? Mas lá atrás, assim, tive problema com a minha sogra também. A minha filha teve uma doença muito séria de pele, e eu ouvi. Hoje não, hoje está tudo ok, ela entendeu, mas naquele tempo lá atrás eu ouvi, a culpa é tua, porque você negligencia. Você não cuidou direito. Exatamente, mas e o filho dela, o pai da criança? Então, a gente, né? Então, assim, quando a gente joga, por isso que eu digo dessa linguagem que todo mundo tem acesso, que são essas identificações daí. Porque se você chega com uma linguagem muito polida para falar, ela nem consegue identificar. Mas quando você joga essas questões mesmo, com exemplos de coisas, eu acho que essa identificação ela é até emocionante, né? Eu acho que a gente passou por algumas coisas bem emocionantes, no sentido de tocar mesmo ali, né? De entender que essas pessoas se identificam mesmo e que se elas têm a oportunidade de entender, de ter o autoconhecimento ali e entender que elas estão passando por esse processo, elas vão buscar sim. Eu acho que a gente está quebrando esse mito de saúde mental, é só maluco, é só... Não, eu acho que isso está sendo cada vez mais dito de maneira que é normal, né? Normal, assim, entre aspas mesmo. Se reconhecendo, né? Isso. Se reconhecendo. Eu queria contar uma experiência. Esse ano a gente fez uma atividade que foi em parceria com a UEPG, mas que foi com a Ecosol, né? Que eram com as senhoras, né? Mulheres mais velhas que fazem parte do projeto da economia solidária. E aí foi bem interessante porque era um público que a gente não tinha ainda feito atividade, né? E a atividade era de apresentar a campanha, sensibilizar. E aí foi muito interessante porque ali tinha uma diferença geracional,
né? Eram mulheres mais velhas que tinham vivido outras experiências com a maternidade, então algumas se identificaram, outras tiveram uma dificuldade muito grande de entender essa questão da dificuldade da mulher com a gestação, porque também tem um cenário de rede de apoio que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, era outro, né? Aquilo que você comentou da tua família. Então, algumas tiveram um pouco de dificuldade. Não, mas maternar é normal, é natural, né? Teve umas que... dom. É um dom. Deus né? que Teve deu, algumas né? que colocaram assim. E aí foi muito interessante, porque no grupo haviam tido diferentes experiências, e elas partilharam as experiências, algumas dizendo, olha, eu não tive nenhum apoio, eu vim para cá, né, há 30 anos atrás, sem ninguém da minha família. A outra disse, olha, minha mãe foi embora, deixou eu e a minha irmã pequena. E aí, né, será que ela teve alguma questão? E aí foi muito legal partilhar, porque era um público diferente. E é esse público hoje que são a rede de apoios, né? Elas são as mães, as avós, que são referências para outras mulheres. Então, foi bem interessante ali. Foi um público diferente, que a gente ainda não tinha pensado na questão geracional mesmo, de trabalhar só com mulheres mais velhas. A maioria, se eu não me engano, ali, acho que 95% eram mulheres mais velhas, né? Acho que dava para contar quem que era um pouquinho mais jovem. Então, foi bem interessante, porque algumas tiveram bastante dificuldade de reconhecer essa questão de tão difícil que é falar de como maternar é difícil, que elas aprenderam que não se fala, né? Não Mesmo pode se quando... falar. Então, foi bem interessante de ver isso, né? Essa alcance que você está falando, né? Por exemplo, já pegou na questão geracional, né? Transgeracional. As pessoas mais velhas e tal. Estou começando a... Puxa vida, será que eu tive depressão e nem sabia? Né? Nem soube o que aconteceu, né? Você falando isso, ano passado a gente fez ações dentro do MAI aqui, né? Que é a maternidade do SUS de Ponta Grossa. E aí, essa ação, a gente visitava o quarto das puérperas, né, de quem já tinha parido. Tinha acabado de parir, a gente explicava o que era campanha, a gente explicava os sinais, assim, de depressão pós-parto, porque, apesar, né, de realmente a campanha abraçar todas as questões, ela teve inicialmente um foco na depressão pós-parto, porque ela ela foi idealizada na pandemia, né, com o aumento de depressão pós-parto e o aumento de suicídio materno. Então, a ideia da campanha é que a gente também possa tratar esses sintomas, porque essas mortes elas são evitáveis, né? E mundialmente o índice de suicídio materno ele ultrapassou o índice de morte materna, que era hemorragia pós-parto, né? Aí eu puxo a sardinha para o meu lado aí, que são temas que tem que realmente debater tanto a violência obstétrica, né? Porque essas mortes agravantes, né, de hemorragia disso, né? são frutos da violência obstétrica, da negligência pré-natal e neonatal. E aí... ano passado, na maternidade, quando a gente conseguiu esse espaço, a gente foi conversando, contando, e tinha muitas dessas puérperas que elas estavam acompanhadas de outras mulheres. E aí a gente, né, contando os sintomas, elas, nossa, então eu tive isso, não sabia que era isso. Então... E eu estava pensando um pouco também no que né, essa coisa de vocês alcançarem públicos que não são específicos, que estão... As mulheres que estão parindo hoje, né? Ou nesse momento da pandemia, tá, enfim, indo lá para as pessoas mais idosas, enfim, mas também uma coisa que você falou de alcançar a periferia. Sim. Né? Porque, por exemplo, como você também disse ali, Ju, você falou assim, parece coisa de mulher rica, né? Parece coisa de gente da elite e tal. Saúde materna, meu Deus, que frescura. Né? Mas se chegou na elite, se as mulheres da elite estão sofrendo exatamente. Imagina como que tá. As mulheres pobres já estão sofrendo há muito tempo. Há né? muito tempo. Mas uma coisa que a Lige fala muito, né? As mulheres pobres, elas estão brigando por comida, estão brigando por moradia, então a saúde mental é uma coisa que ainda não chegou, né? Então, se nós, que somos pessoas nesse certo lugar de privilégio, né? Querendo ou não, a gente tem um certo lugar de privilégio por poder estar aqui debatendo esse tema, inclusive. Se não é a gente poder fazer por elas e poder levar essas temáticas para ela, poder lutar a nível SUS, né? A nível do poder público, essas questões, elas não vão conseguir. É aquela história, um corpo adoecido não consegue lutar, né? Isso. Então, Se falta comida em casa. Tem uma frase que eu acho que é fantástica, que é do Marx, eu não vou lembrar ela inteirinha, mas ela diz assim, que o primeiro princípio da história e, portanto, da humanidade
é que os homens precisam estar em condições de viver para poder fazer história. Então, se nós estamos falando, né, se está chegando, como você disse, na elite, os casos, né, de sofrimento e adoecimento mental materno na população mais vulnerável, ele chega a ter a intervenção do Estado como medida de segurança, e não como medida de saúde, não como presença de saúde. E aí eu vou contar um relato, enquanto profissional, que eu trabalhei no acolhimento, e que, infelizmente, muitas crianças iam para o acolhimento institucional por conta do adoecimento materno das mães, né? As mães iam para a internação psiquiátrica, não tinha nenhuma outra rede de apoio que pudesse assumir, porque já era uma mãe solo, já era, né? E aí provavelmente desempregada, com problemas sérios de sobrevivência, que afetaram as com crianças. transtornos graves. Então, assim, as crianças iam para o acolhimento. Então, olha o quanto isso gera, né? E quanto isso desencadeia. Então, a saúde mental, ela é um tema extremamente relevante, ela é extremamente importante e ele está, sim, ligada com a questão da classe, da situação de vulnerabilidade social, situação de pobreza. Vocês chamam também de, não sei se eu vou falar certo a palavra, interseccionalidade, é isso, né? Por exemplo, uma mulher preta, pobre. Isso. Então, ela não só tem uma possibilidade de desenvolver. Tem a questão social, a questão da raça, a questão do gênero, né? E, às vezes, casais de mulheres pretas, homossexuais, por exemplo, que resolvem ter um filho. Então, a coisa vai somando. São muitos recortes, assim, e a gente tenta, né? Existem debates, assim, contra o próprio Maior Furtacor de dizer que ela é uma campanha elitizada, porque a maior parte das pessoas que fazem parte dessa campanha são pessoas, né, de classe média, classe baixa, mas que estão podendo lutar. Ou estão num lugar de privilégio. mesmo, mulheres cis. E aí a gente tenta, né? Inclusive, a campanha nacional, ela fala sobre isso. Não, a gente precisa chegar nessa população, que é uma coisa que a gente, né, se esforça muito para fazer aqui na cidade, mas nós também somos poucas representantes. Esse ano aumentou, né? A gente aumentou de 3 de 2024 para 8 em 2025. A gente vai ver como que vai funcionar, né? Tipo, acho até legal falar isso, porque o ser humano agora eu vou dar meu... Tirada fundo, o ser humano é difícil, né? Mas eu, como terapeuta, acho procuro que o ser humano é mais difícil. desmembrar, assim, para entender. Quando a gente está falando de uma campanha dessa potência, muitas pessoas acham que a gente está aqui por status, né? Porque, realmente, a gente ganha uma visibilidade, né? Muitas pessoas já abordam a gente, as meninas do Maior Furtacor, né? Ele tem um certo status. Só que querendo aparecer. Isso. Tá querendo aparecer. Só que a questão é a seguinte, né? É uma campanha sem fins lucrativos, só a gente sabe o quanto que a gente surta. Inclusive, o nosso grupo de representantes é o Maio Surtacor, porque a gente, né? Mas a questão é justamente essa, assim. As pessoas querem os louros, né, da campanha, mas não querem agir como representantes. Então, assim, a gente tem muito essa dificuldade das pessoas comprarem a campanha, mas comprarem para trabalhar, que é exaustivo. Né? Fica o alerta para quem quiser, né, participar. A gente está chamando, inclusive. Acho importante usar esse espaço para chamar outras pessoas para serem representantes. Mas é entender que o que a gente está buscando aqui são conquistas não para nós, porque nós já conquistamos. A gente vai. Um terapeuta, né? Você tem acesso. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, ele é absolutamente altruísta mesmo. Porque a gente está representando, né? O nome já diz, né? Toda essa ideia para outras pessoas. Então, não tem nada a ver com a gente. A gente deixa, inclusive, nossos filhos durante a campanha, a gente deixa a nossa casa durante a campanha, a gente quase surta para as coisas darem certo, mas a gente precisa de pessoas que realmente abracem essa causa. E uma coisa, só um pouquinho, já deixa ser. Eu preciso dizer isso antes que eu esqueça. Vamos desabafar aqui. Isso. A questão também que eu acho que a gente precisa... Isso precisa ser dito em todos os meios que a gente for chamado, assim, que aqui é um lugar que a voz ecoa. Então, acho que uma das coisas que eu gostaria, né, como representante que ecoasse, é que também... Até agora, aqui, a gente pegou uma linha de conversa onde diz assim, a mãe identifica, a mãe aprender a identificar, mas
o principal nesse maternária coletivo é a gente entender que a sogra precisa desse treinamento, que o marido precisa desse treinamento, Não é só pra que a mãe, amiga né? solteira precisa desse treinamento. Porque quando você chega lá numa periferia e a guria diz, poxa, eu tô com exaustão, tô triste, e ela não vai, num primeiro momento, buscar uma UBS, mas a amiga dela tem esse conhecimento, a amiga vai dizer assim, viu, gata, dá o bebê aqui que eu vou dar um banho nele, vai lá, toma um banho. Porque isso tudo são pequenas ações também relacionadas à saúde mental. Então, me dá aqui teu bebê, vou deixar você dormir a tarde inteira, vou limpar sua casa para você, né? Então, assim, de todo mundo entender que você está se dispondo ali 4, 5 horas, isso também vai interferir. Por isso que não é a campanha Maio Furta Coxa, precisa deixar isso muito claro, não é uma campanha só para mães. É uma campanha da sociedade se responsabilizando em relação a essa saúde mental materna. Então, a tua sogra lá que vai dizer, eu pari 5 e cuidei. Não, vamos mudar essa mentalidade. Poxa, você está com dificuldade? Você, né? Eu vou te acolher aqui. A mãe, inclusive, né? Então, entender essas nuances. Porque a gente vive numa sociedade em que, se você falar que não quer ter filho, você vai ser crucificado. Se você falar que você vai entregar para adoção, você vai ser sacrificado. Se você falar que você não está aguentando a maternidade, você vai... Então, a gente precisa gritar o quanto que é absolutamente difícil ser mulher na sociedade que a gente está. Porque a gente já entende. Porque eu acho que ainda culturalmente nós éramos ignorantes, nesse sentido de lá atrás, talvez até nossas mães, nossas vós, é esse o meu papel na sociedade, é cuidar de todo mundo. Mas a gente já tirou essa venda. Então, o sofrimento que a gente está tendo agora é muito maior, porque a gente consegue identificar o quanto que isso nos prejudica. Então, a gente precisa gritar isso. A maternidade é uma questão social, ela não está relacionada só a pessoas que gestam. Né? Ela não está relacionada só a pessoas que gestam. Está relacionada a todos os seres humanos que podem e devem abraçar isso, entender isso. Porque a gente está falando da construção social. E de como isso vai interferir socialmente em filhos bem cuidados, que tenham a sua saúde. Porque toda mãe que é afetada pela saúde mental materna, ela vai projetar aquilo no filho e vai ter consequência. Ela vai projetar aquilo no marido, ela vai projetar aquilo em como socialmente ela vai... Todo o entorno sofre. Todo o entorno sofre. Não é um entorno imediato, né? A sociedade toda sofre. Né? Sim, a gente tem que quebrar ciclos, né? Esses ciclos de violência contra a gente não poder falar, ou contra a culpa materna, né? Qualquer coisa que acontece com a criança, a culpa é da mãe. Se a criança está mais carente, se a criança está muito agitada, se alguma coisa aconteceu, a culpa é da mãe. Sempre vai ser da mãe, né? Não tem outra pessoa cuidando ali da criança. Mesmo que, né? Mas se é inteligente, puxou o pai. Ironicamente, entendeu? Não tem outro responsável ali pela criação do ser humano. E a gente tá falando também, né, no melhor dos cenários, onde o pai tá presente. Sim, que é, inclusive, raríssimo, né? A gente falar aí do aborto paterno, que é super normalizado, né? Isso. Aborto não, abandono. Mas é uma espécie de aborto. É uma espécie de aborto. Mas é interessante você falar nisso, porque você já comentou um pouco também sobre o teu trabalho de arte terapeuta, né? De levar essa coisa de uma roda de conversa ou de uma peça de teatro, né? Para mudar essa mentalidade que está muito impregnada do mito materno e tal, enfim, outras coisas. Mas a gente está com a Annelise aqui, e eu ia prometer fazer essa pergunta, porque eu também estou muito curioso, porque você trabalha com yoga dentro de toda essa temática, né? Como é que é isso? Eu queria além dessas questões todas que você disse, né, que são questões culturais, questões econômicas e questões que abrangem todo a coisa. A yoga, eu posso estar super enganado, né? Mas, enfim, a yoga me parece que é uma coisa assim, muito mais individual, né? Aquela coisa de você se curar e tal, enfim. Conta um pouco pra gente aí como é que a yoga trabalha nesse cenário. Nossa, que pergunta. Bom, eu acho que dá pra gente também desmistificar, que é uma das questões de que o yoga também pode e deve chegar a todos, porque historicamente é uma prática elitizada, só tinha acesso ao yoga quem podia pagar por ele, e não é barato, né? A gente ainda tem aí um status muito grande em torno da prática do yoga, mas é uma prática popular, deveria ser, né? E a intenção de trazer para o Ocidente era que ela pudesse ser disseminada também. E diferente do que a gente tem também de ideia, de estereótipo, né, da prática do yoga como uma coisa só autocentrada,
ela também acaba sendo uma postura, traz uma postura e uma reflexão frente à vida de como você se coloca no mundo, né? Então, a gente fala muito do yoga como uma ação, como você se coloca. E ele é também, né? Não é você... quando tem a prática, né? A parte filosófica e ética que diz de a não violência, né? A não mentira, que são os princípios, né? A gente vai falar das 8 partes do yoga, né? A não violência é muito confundida com a omissão também diante das coisas. Nossa, mas você é tão espiritualizado, você pratica yoga e mesmo assim você vai lutar, você vai ser a favor do aborto, você vai lutar por essas questões. Então, a gente precisa desmistificar isso, né? A prática do yoga, ela tem um potencial de revolucionar no sentido de que um sujeito potente, um corpo potente, também é um corpo de luta. Né? Então, o yoga tem essa leitura de aproximar mente e corpo, né? Unir, não fazer o que a gente historicamente faz, que é separar, né? Cuida da mente só, não cuida do corpo, não cuida da mente, entendendo que esse conjunto precisa ser cuidado de uma forma integral, né? Holística. Então, o yoga traz esse cuidado de corpo e mente, essa aproximação entre corpo e mente, mas trazendo para uma leitura social no sentido de que é uma prática potente para que corpos saudáveis, corpos sãos e mentes sãs possam, de fato, mobilizar e cuidar. E na questão mais específica da saúde mental, o yoga ele não tem uma função terapêutica, né? Apesar de ter a yoga terapia, ele não tem uma função, ele não faz parte de uma terapia, né? Tem a psicoterapia, que seria o caminho, mas ele é um complemento, né? Uma prática complementar que auxilia para que o sujeito consiga ajuda a superar essas questões. Né? Ajuda a superar ou reconhecer melhor como que ele opera, né? Quando a gente fala de uma mulher reconhecer ou das pessoas reconhecerem, né, o adoecimento, eu só consigo reconhecer aquilo que eu sei o que é. O que eu não sei como que é ou como funciona, eu não vou conseguir reconhecer. Então, eu preciso entender um estado vou usar uma palavra bem, né, de estado de normalidade, mas assim, eu preciso entender um estado, né, quando eu fujo desse estado, para eu poder reconhecer e perceber que eu não estou bem. E o yoga traz esse convite para o olhar interno. Espera lá, como é que você funciona? Como é que a tua mente funciona? Está percebendo o teu corpo? Né? O estado de presença faz com que você consiga olhar para isso. Então, a gente pode dizer, né, que a saúde mental ela nos permite fazer essa transversalidade em várias questões, né? Acho que é isso, não sei se... Não, tá bem bacana, bem legal. Bem, a gente pode fazer um podcast só disso, né? É uma coisa muito interessante. Mas eu queria ver com vocês, nosso tempo ainda... Temos mais alguns minutos ainda, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as expectativas aí. Bem, a gente não sei se pode falar sobre expectativa, porque a gente está gravando em julho a coisa do Maio Furtacor e vocês já explicaram, mais do que muito bem, né? Que o Maio Furtacor, assim, maio é aquela coisa de intensificar e tal, mas ele é uma campanha que se desdobra em todos os outros meses do ano e tal, enfim. Mas provavelmente vocês já estão pensando aí, né, no próximo Maio Furtacor, enfim, e nessa continuidade da campanha. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente. Sim, esse ano a gente conseguiu convidar mais representantes, na verdade, teve mais pessoas que se interessaram na representatividade da campanha. E a gente já começou a organizar, né, as comissões de trabalho, né? Então, a comissão de cultura, né? Não na prática ainda, né? Mas a gente já estabeleceu ali quem vai ficar mais responsável por uma coisa, quem vai ficar mais responsável por outra. A gente tem ali uma barreira na questão, né, das conversas com o poder público por conta de ser ano eleitoral e tudo mais, né? Então, eu ainda não sei nesse momento se conversar alguma coisa com a atenção primária vai ser possível seguir no ano que vem ou não por conta da mudança. Então, provavelmente vão ter coisas que a gente, mais nessa questão, né, da esfera pública, organizar no que vem. Mas agora, em agosto, a gente está tentando fazer uma participação num congresso da Unicesumar, né? Semana de Psicologia, da Semana de Psicologia, porque essa foi uma coisa que a gente não conseguiu nesses 2 anos de Maio Furtacor, adentrar as universidades falando especificamente o que é o Maio Furtacor, até para que houvesse interesses assim dos vários campos, né? A psicologia
é um campo muito importante, mas a gente não tem uma representante psicóloga na campanha. A gente tem, né, a Anne, que é assistente social e yoga terapeuta, tem a Suelen com as 1000 formações dela e arte terapeuta, mas a gente tem, né, a Carol, né, que foi a Carol que apresentou a campanha aqui para Ponta Grossa, que ela é enfermeira obstetra de formação, mas ela está atuando agora na pedagogia, né? Então, inclusive, se eu não me engano, está fazendo uma formação ali na pedagogia. Não vou saber agora informar, mas eu sei que é uma coisa bem bacana, tá, né, dentro do nosso cenário mesmo, assim, da parentalidade, né? Porque é uma coisa bem importante a gente já criar seres humanos com esse olhar, né? Todas nós aqui temos filhos, então a gente aborda essas temáticas de alguma forma junto com a criança. É uma brincadeira que eu faço, né? Caetano vai fazer 3 anos mês que vem. Mês que vem não, nesse mês. Esqueci que é julho. Julho, já estamos em julho. Ano que vem, eu pretendo que ele vai fazer uma terapia já, né? Pra parar de responsabilizar a mãe pelas coisas que acontecem na vida dele, né? Porque tudo que acontece com o Caetano, eu ouço que a responsabilidade é minha. Então, não sei se ele tá... não, quando ele é muito bom, realmente é do pai. Claro. É do pai. Puxou o pai, né? Puxou o pai. Mas aí agora, assim, esse ano eu já tenho feito alguns contatos da questão de patrocínio, principalmente por não saber se a gente terá essas emendas, né? Terá material de campanha para o ano que vem. E conversando com as pessoas e com os espaços e batendo em porta, né? De empresas pedindo patrocínio. E aí a gente se deu umas férias, assim, da questão da organização, né? Umas férias até não comunicadas, assim, mas tipo... Subentendidas. Subentendida, que a gente precisa dar um tempo dessa organização mais organizada, de verdade. Mas não parou. Eu não parei em nenhum momento, não consigo parar nunca, né? Eu não consigo parar. Não para. Só paro quando realmente o corpo não aguenta, mas... Na verdade, a camiseta dela sai sozinha. Quando ela tira, a camiseta sai andar pela Se quiser cuidar do cidade, aí podcast, só a batendo. camiseta, vem. Já tá Vem. falando sozinho. Se você entendeu? encontrar a Ju em mais de um lugar, Isso. você pode ficar tranquila, que é normal. Né? Então, teve uma vez até a Ligiane falou, se a Ju não tá em tal evento, é porque o evento não é interessante. Falar, forma, assim, eu visto muito a camisa das coisas e o Maio Furta Cor, né, eu achei que ia ser uma coisa só do ano passado, mas aí eu me identifiquei muito com a causa, né, até por eu ser uma usuária do SUS na questão de saúde mental e kkk. Só isso que eu tenho para falar. Então, a gente já está se mobilizando para o ano que vem, né, com as novas representantes, mas também já ocupando esses espaços com passinho de formiga. Eu nunca deixei de falar do Maio Furta Cor, né, não é porque acabou maio que eu vou deixar de falar sobre ele, muito pelo contrário, já quero fazer mais organizado do que esse ano, porque esse ano acabou que a gente deixou muito para cima, em cima da hora, para organizar as ações voluntárias. No caso, tipo, as nossas ações, assim, porque a gente tinha essa parceria com a prefeitura. E como a gente sabia que a partir dessa parceria com a prefeitura já teria várias ações acontecendo, meio que eu deixei para resolver as outras coisas em cima da hora. Então, é uma coisa que eu não quero deixar para o ano que vem, assim. Já quero ir organizando. Então, já teve outros projetos de lei que foi apresentado para a Câmara aqui de Ponta Grossa, para além do próprio projeto do Maio Furta Cor, né? Porque a gente recebeu da campanha nacional um projeto de lei pronto, que era o projeto de lei de colocar dentro do calendário municipal o Maio Furta Cor, como tem, né, o Novembro Azul, Outubro Rosa, Novembro Azul, e os meses de conscientização de alguma coisa. Então, esse foi o primeiro passo. E, para mim, ano passado, era isso que a gente ia fazer. Entendeu? Era isso e acabou que não foi só isso. Ficou grande. E outra coisa também que você estava falando, né, do pessoal que trabalha aí de voluntário, e que a Sally também já apontou, não é só para as mães. E, principalmente, não é só para as mães que estão acabando de ter bebês. Exatamente. Nossa, Esse ano, tem inclusive, a homem gente fez uma das ações foi uma roda com mães de adolescentes e adultos. Que é para trazer toda essa questão, não é só a mãe, né, do bebezinho, para a gente lembrar disso também, né? Tem que achar os pais aí, né? E fazer que ainda existem. isso, ação Os com os primos. pais. Para ser representante da campanha também, que é E extremamente você falou dos sobrinhos, dos primos, as meninas que não são mães, né? As amigas feministas, né? Imagina que sonho homens representando a campanha. E Fica a sim, dica, eu Ismael. eu acho que uma coisa que a gente tem que... Né, nós somos todos militantes aqui de várias né, linhas. E deixar aí aproveitar teu público e deixar uma provocação aí para as feministas, né? Que eu sou absolutamente feminista, mas deixar... para as minhas colegas feministas aí, uma pergunta se o feminismo delas está abraçando as mães, né? Porque a gente não tem visto isso.
Então, a gente tá chamando aí as feministas de plantão para abraçar as mães aí, né? Para as pessoas que gestam, né? Sim. Para que a gente traga elas também, para que seja uma causa realmente, para que a gente lute por todo mundo, né? Esse é um projeto, né? Eu faço parte da Frente Feminista de Ponta Grossa, então eu estou sempre enchendo o saco do povo mesmo para que a maternidade seja, né? Porque assim como o feminismo, né, apoia a escolha, Da né, não maternidade, da não inclusive. maternidade, Isso, e a da da não maternidade maternidade. também tem que Também é uma ser escolha respeitável. precisa ser apoiada, né? Então, assim, quando eu me vi falar, olha, eu sou feminista, né? Mas eu tenho me sentido excluída pelas outras feministas. O que eu vou fazer? Ai, então não vou mais ser feminista. Falei, não, então vai ter uma mãe aí na frente, entendeu? Vai ter Outra uma provocação, desse episódio se pode chamar de provocações. Ai, não sei, não tenho disponibilidade para ajudar a Su, Ju, Anne. Compartilha, pelo menos, porque a gente nota, assim, que... Você bota uma engajamento foto nas de um redes. cachorrinho caramelo, você tem 300 curtidas. Você bota lá, hoje tem uma ação do My Furtacor, você tem 5 curtidas. Poxa, sabe? É uma maneira... Você não consegue levar. fazer outra coisa? Sim. Pô, vamos fazer, Não né? cai o dedo, Rodar né? as... Hã? Não cai o dedo, né? Não cai o Não, dedo, eu sabe? Que entender que fazer parte da campanha você pode fazer como representante, que é o que a Suelen disse, de entender como é que é a pegada, porque tem dia que você está cansado, mas você assumiu o compromisso, Isso. você vai, né? Você está cansada, você tem a tua dinâmica, né? Às vezes você leva a criança junto, às vezes você, né, dá um jeito de... E é um movimento, E quando faz. você fala de cansaço, é um movimento para, no futuro, poder descansar. né? Esperamos. Mas Talvez não seja nós, né? As depois de nós, mas a gente conseguiu isso por elas. teve de fazer essa parceria, de partilhar, de contribuir com a campanha das inúmeras formas que a pessoa pode, né? Então, você não pode contribuir indo, tomando a frente, fazendo alguma ação, mas eu posso Dá um divulgar, joinha, dá um eu posso fazer compartilhar, fazer contato com alguém. Isso, que eu sei, uma colocar grana. as falar com o pessoas pessoal em do meu contato. departamento, do meu curso, se eu posso... Porque é multidisciplinar, eu acho que abrange tudo. Ah, mas eu faço letras. Vamos fazer, então, um festival de poesia com essas mulheres lá na periferia, montar um festival, entendeu? Uma tarde ali de escrita criativa com essas mães para falar, entendeu? Não ficar só, mas eu não tenho como contribuir. O que não dá é para né? sobrecarregar as representantes também, porque o que aconteceu muito... dá para vocês fazerem isso. Dá para vocês fazerem aquilo. Mas por que você não faz? Não, sabe? A gente já tá Gente que vem com sobrecarregando. demanda pronta já para vocês. né? E eu queria acrescentar mais uma provocação, já que o nome do Vai ser o tema vai ser provocações. provocações. Quem me dera substituir o Bujanga, né? Agora aquele palhaço do que tá substituindo lá. É verdade. Mas é no sentido de que, como a gente precisa ampliar e a gente acredita que a importância dessa temática é porque a gente acredita, a gente assumiu ser representante da campanha Maio Furtacor, porque nós acreditamos na importância que essa campanha tem na vida de toda a sociedade. Não é uma importância na minha vida, como a Suelen disse, na nossa vida, Ou das mulheres, ou das mulheres específicas só. que têm Não, filhos. é da sociedade, porque são gerações impactadas, né, pela forma como a saúde da mulher e da mãe é tratada. Mas a minha provocação é de que alguns espaços que eu particularmente gostaria de ocupar mais, são os espaços de trabalho onde a maior parte são homens. Né? Espaços como indústria, eu falo por conta, né, do meu companheiro, por exemplo, trabalhar na indústria, é um espaço que eu não consegui esse ano ir falar. E é um espaço onde os homens estão e, né, 50%, né, da responsabilidade sobre uma criança, ela é do pai, Sim. da mãe, né? A parentalidade, vamos dizer só nessas Isso. figuras, mas, né, quem está com a criança, os responsáveis pela criança. E a gente tem aí mostrando o quanto existe esse abandono paterno, né, essa não responsabilidade dos homens sobre a divisão do trabalho doméstico, né? Então, a gente avançou em muitas questões na sociedade, mas a gente ainda tem isso latente batendo na porta. Principalmente quando nós estamos falando de mulheres mais vulneráveis, da questão social. Então, a gente precisa levar para os homens essa campanha, porque, como a gente disse, as mulheres sabem que elas estão sobrecarregadas, as mulheres sabem que elas estão adoecendo, as mulheres sentem na pele isso. Quem precisa entender e
assumir a parte que te cabe nesse latifúndio são os homens, né? E aí, como que a gente vai fazer isso? Se né? eles não têm informação. Se eles não têm informação, Eles- se não chega até eles, se eles não são sensibilizados para a temática, dificilmente eles vão entender. Eles vão chegar em casa, né? Provavelmente, entre aspas, cansados do trabalho, vão encontrar uma mãe, uma esposa muito mais cansada que eles, porque ficou o dia inteiro trabalhando em casa, cuidando das crianças. E vai ter um conflito ali de cansaço e vai dar coisa errada. Mas se não souber identificar onde é o problema, Sim. né? Se você E não um tem recadinho também informação- bem do coraçãozinho desses pais que pagam assim a rede social, que é super pai, que tá super numa vibe de aprendizado, mas que lá na prática ainda tá julgando a mãe. Porque, infelizmente, eu acho que é uma questão que a gente vai ter que falar muito ainda, é que a gente agora tem os pais das redes sociais. Ai, que bonitinho, levou no parquinho. Aí chegou em casa e está cobrando porque a mãe está exausta e a mãe fez um monte de coisa. Mas ele fica melhor com você, meu amor. Ó, com você ele não chora. Um ato heróico levar no parquinho, né? É. Não, meu super pai, né? Levou no parquinho, postou foto nas redes Isso. sociais, ele é um super pai. Então, deixar no coraçãozinho assim que isso não é... Não tá fazendo nada além do mínimo, Mediano, né? mediano, é tá um bem adulto mediano. Acho que não funcional. chegou nem na Exatamente. média ainda, né? É. Mas, galera, muito obrigado de novo por vocês estarem aqui. Os temas são tão interessantes e enriquecedores, né? Quando a gente começa a falar de saúde materna, saúde mental materna, a gente pode pular para várias coisas que nos afetam como sociedade, como seres humanos, nos nossos próprios relacionamentos, sejam eles amorosos ou de trabalho, ou qualquer outra coisa, né? Então, uma coisa que enriquece tanto a nossa vida, falar sobre um tema tão específico e tão essencial quanto esse, que a gente vai precisar de outros poderes. Já é um remake esse, né? Do ano passado, mas a gente vai precisar de outros para a gente falar. A gente podia fazer um só sobre o papel do homem na questão de saúde materna. Né? Exatamente. Eu acho que Acho daria muito muita, bacana. muita Ano coisa passado a interessante. gente até conseguiu, né? Uma das rodas de conversa que teve, ela foi uma roda de conversa facilitada por um pai consciente. Eu particularmente não gosto desse termo, né? O que é um pai consciente? É um Deveria pai, ser o né? normal, né? É porque É a um maioria está pai. em coma mesmo em relação à maternidade. Mas a gente vive, né? A gente precisa ser realista que a gente vive numa sociedade onde homem só ouve homem, né? Então, se fosse uma mulher facilitando a roda, talvez não teria nem participante. Como era um homem falando sobre paternidade, eu não lembro se era consciente ou ativa o nome da roda, a gente teve alguns participantes e foi, né, interessante. Foi incrível. Esse ano a gente não teve nenhum pai querendo ser Disposto. facilitador de roda, nem nada, né? Então, a gente nem abriu. O que a gente conseguiu foi, em algumas das ações, tinha alguns homens participando, né? A gente fez Sim. uma na Praça do Monteiro, onde a gente até brincou sobre homem fazer xixi sentado, né? Brincou não. É brincadeira isso aí. Hashtag, a próxima campanha. Hashtag. Homem xixi sentado. Mas é onde a gente consegue e eles ouvirem, né? Que é muito mais normal esses sintomas, a questão do próprio puerpério, né? O que é normal, o que não é, porque tem muitos casais que se separam antes dos 2 anos de existência dos filhos, né? Tem até umas estatísticas, né? O casamento aguentou 5 anos, daí vai. O filho tem 3 anos, passou dos 3 anos, aí vai. Aí a gente tem a questão, né, das oscilações hormonais do próprio puerpério e quanto o companheiro não está preparado para isso, né? O quanto... porque minha mãe criou 5 e daí agora a minha tem 1 só e está surtando, né? São outros tempos, é outro tipo de maternidade e tudo mais. Então, a gente, né, normalizar esses diálogos. Eu participo de uns 4, 5 grupos de mães. Pergunta se meu marido participa de algum grupo de pai, onde eles ficam debatendo a questão da paternidade. Não tem, não tem. Por que não tem? Alguém tem que partir, né? Tem o grupo dos amigos, mas provavelmente no grupo dos amigos Eles vão reclamar da futebol, mãe, mulher pelada. Meme, não se debate Pornografia. paternidade, né? Infelizmente, por exemplo, a escola que o Caetano vai, eles oferecem gratuitamente uma roda de conversa para pais. Né? E pais inclui mães e pais. Me pergunto se vai algum pai. Não, tá só as mães. Mas é porque o pai trabalha. Porque daí a mãe não trabalha, né? Porque a mãe trabalha não remunerado. Aí, no caso, ela não conta. trabalha. Mas aí falta, né, um pouco dessa
proatividade por conta dos pais de criarem esses grupos, de dialogar sobre a parentalidade, o desenvolvimento do filho e até mesmo das questões que vão afetar mais diretamente a pessoa que gesta, né? Que vai ter as alterações hormonais e as alterações psíquicas. Então, é importante que exista entre pais esse diálogo, né? E tem um perfil no Instagram que é Homem Paterno. Você acompanha o Homem Paterno? Alguém acompanha? Não, né? Mas ele é um homem, pai, que fala exatamente sobre esses cenários. Que Inclusive, bacana. ele é um apoiador do Maia Furtacor. O Maia Furtacor, ele tem um podcast, que o podcast chama Louca é a Mãe. E eu e a Sueli, a gente participou esse ano do podcast do Maio, e teve um episódio que falava sobre o papel do pai dentro do Maia Furtacor, né? Porque a gente não tem tanto envolvimento dos pais, tudo. Então, fica a dica para os pais que ouviram a gente participarem mais Pais ativamente. existam na vida das suas companheiras, esposas, ex-esposas, enfim, né? Isso. Ex-esposos, inclusive, né? Sim. É, com o Porque filho, aí filho. parece que se separa junto com... Queria também agradecer nesse espaço, acho que é muito importante assim, esses convites, né, para o Maio, porque eu acho que é justamente essa é a propaganda que a gente precisa, dessa voz que a gente precisa para alcançar o máximo de pessoas, né, para trazer, para ser colaborador da campanha. Não consegue ser representante, ser pelo menos colaborador. E ver se a gente consegue mesmo, né, que o ano que vem tenha algum homem aí que entre como representante, que eu acho que vamos quebrando aí cada vez mais, né, essas barreiras. Bacana. Ju, fala de novo os arrobas aí, que eu já perdi aqui. Tá, eu vou falar os Vamos lá. meus, daí as Isso. meninas falam delas, porque eu não Tá lembro bom. de cor, né? Então, a gente tem, né, que vai falar abertamente sobre o Maio Furtacor, que é o Onda Furtacor Ponta Grossa, que ele é um braço do Maio Furtacor, né? Então, tem o Instagram e o site oficial da campanha, que é Maio Furtacor. Que é uma campanha nacional, né? Que é uma Isso. campanha nacional. E aí a gente tem aqui em Ponta Grossa a Onda Furtacor Ponta Grossa, onde a gente compartilha as ações e informativos sobre a campanha. Eu tenho o da coletiva de doulas, o qual eu faço parte, né? Que é Doulas Ponta Grossa. E o meu pessoal é a Doula Juca Rico Ponta Grossa. Bacana. Como é que a gente vai para a Chaane? Eu acho que Eu acho que... é @Annelise Moia. Joia, legal. O Depois meu a gente... é no Quiron Terapia mesmo, né? Que é ali onde a gente divulga, inclusive, as ações também do Maio, né? Que tem essa parceria. Mas é o meu local de trabalho ali, onde eu trabalho com arte terapia, né? Mas sempre tô postando ali coisas da campanha também, né? O pessoal, esqueça, não vou dar. É sobre Bacana. isso. Muito bem. Bacana, muito obrigado mesmo, O galera. meu eu não tenho certeza se é isso. Não. Acho. Deve ser, né? Muito obrigada. Mas depois me passa, a gente coloca na legendinha ali, beleza? Obrigada, Na Isabel. descrição do vídeo. Valeu? Obrigada. Obrigada. Até a próxima, então. E até a próxima para vocês também, que ficaram com a gente durante essa pouco mais de 1 hora. Para a gente também... E você pode fazer comentários, né? Depois da descrição do vídeo. Comente, dê o joinha, dê um negativinho também, não tem problema. A gente gosta dos haters. Né? Isso ajuda a gente a subir o canal também. Né? E colabora com a gente aí. Colabora com a campanha Maio Furtacor. E, se tudo der certo, daqui uns tempinhos a gente tem mais um episódio do A Fim de Papo. Até lá!